Então, continuando aqui, né, a o nosso projeto de texto sobre os desafios da evasão universitária. Então, a gente já tem aí uma boa bagagem. Vamos continuar aí criando essa bagagem. Então, na aula anterior, nós vimos que é visto, né, que o ingresso nessa universidade vai te dar um bom emprego, vai te dar uma ascensão social. Mas, ao ingressar no ensino superior, muitos fatores contribuem para a permanência, olha aí, ou afastamento do acadêmico desse ambiente universitário. Ou seja, é como, por exemplo, a necessidade de acolhimento e o apoio por parte da família torna-se fundamental nesse momento de transição. Então, olha aí, mais uma possibilidade de você discutir. Será que lá dentro da universidade ele é bem acolhido? Será que a família tem, né, dá esse apoio a esse estudante? Então, são coisas para a gente pensar, né? Segundo Bardage e Utz, no final eu coloco as referências, né? As expectativas das pessoas quanto ao próprio futuro profissional estão sempre carregadas de afetos, esperanças, medos e inseguranças não somente seus, né, como também de familiares e amigos mais próximos. Pesquisadores internacionais e brasileiros têm apontado que participação parental no desenvolvimento de carreira dos filhos é ampla, compreendendo aspectos bastante diferenciados, a saber, o desenvolvimento de valores e atitudes de trabalho, autoconfiança e autoeficácia, habilidade de tomada de decisão, comprometimento com a carreira, fornecimento de oportunidades educacionais e de trabalho, desempenho acadêmico, segurança nas transições de carreira, bem-estar psicológico, além do incentivo à exploração vocacional. Então, observe que ao se posicionar e você puder explicar isso, então, olha, nós vimos ali no slide anterior que a participação da família, ela contribui sim para a manutenção desse aluno dentro da universidade. Porém, se falta, é, gera aí medo, gera insegurança. Então, a gente precisa ficar atento a isso. De acordo com Edna Cristina Marinho Galindo, o indivíduo ele se define a partir de como se reconhece no desempenho de papéis sociais e de como é reconhecido pelos outros no meio social. A identidade deve ser vista sempre como metamorfose, como um movimento permanente de transformação, consolidando um conceito de identidade sempre em construção, considerando-se os múltiplos fatores que intervêm nesse processo, que deve ser levado em conta na história de vida do indivíduo. Então, observe como é importante o autoconhecimento na escolha desse curso universitário, né? Na escolha da sua vocação, da sua profissão. Então, é importante que a gente entenda isso, para a gente ir fundamentando, escolhendo essa argumentação. Ao analisar esse tema, não se deve ignorar a diversidade de situações e formatos do abandono acadêmico. Foi visto que o abandono, olha, ele ocorre de diferentes formas e por várias razões. De maneira geral, o abandono pode ser institucional, em que o aluno sai temporariamente ou sai de forma definitiva da instituição, transferindo-se para outra, ou abandona com caráter definitivo, o ensino superior, como a gente viu lá no início, a gente pode sustentar, né? Mas para uma melhor compreensão desse fenômeno, deve-se perceber que dentro desses padrões a variabilidade individual ela é grande, dependendo da interação complexa de atributos individuais e institucionais que o modelam. Então, a gente precisa entender esses fatores, né, que contribuem para a evasão universitária. E é isso que você vai fazer, o processo de seleção para montar a sua redação. Então, constatou-se que os motivos que levam os alunos do ensino superior a evadirem são multifatoriais. Entre eles, podemos destacar o descontentamento com horários das disciplinas, olha aí, falta de cursos noturnos, impossibilitando de estudar e trabalhar ao mesmo tempo, relações interpessoais,
pouca integração social à universidade, expectativas não correspondidas e falta de informações sobre o curso e profissão, além de problemas financeiros. Então, observe aí quantos fatores vocês podem escolher aí um e defender. Também percebe-se na maioria dos alunos brasileiros a associação de um baixo nível de informações em relação ao curso, impactando diretamente no empobrecimento da relação, da reflexão quanto ao processo de escolha, e com isso favorecendo que este aluno faça suas escolhas de maneira impulsiva e pautadas em estereótipo. Então, observe que há N motivos para a evasão universitária, né? E você vai escolher duas, ou você vai escolher essa questão da falta de apoio da família, ou de se sentir acolhido pela instituição, ou a questão da escolha entre trabalho e frequentar a universidade, essa questão de que o curso é aquele que você gosta, você está escolhendo porque a família quer, ou porque tem um certo status, então tudo isso a gente precisa refletir. Então, aqui eu selecionei algumas, né, das nossas falas. O que leva as pessoas a invadirem, né? Condição financeira, que aí ela vai ter que escolher, ela está dentro da universidade, mas mesmo sem pagar, ou mesmo com bolsa de 100%, mas ela não tem como se manter, pagar transporte, alimentação, né? Suprir outras necessidades. Então, às vezes, ela acaba escolhendo o trabalho. Mudança de cidade, planejamentos familiares, vestibular, né? Segunda opção de curso, por exemplo. Você não passou na sua primeira, mas passou na segunda, aí foi chamado. E aí esses outros fatores, né, que a gente viu anterior também pesam. Satisfação a respeito do curso, desconhecimento sobre a profissão, fragilidade da escolha. Então são coisas que a gente precisa refletir, né, que levam fatores que levam esse aluno que tão sonhou entrar na universidade, mude. Então, eu coloquei aqui, né, que falta realmente uma orientação profissional como prevenção da evasão. Então, a gente pode até pensar nisso como uma proposta de intervenção, né? Orientar mesmo antes da escolha, orientar lá na base, nos anos finais, conversar sobre isso, trazer essas profissões para a sala de aula, mostrar para os alunos, né, para ver se é isso que ele quer. Então, é autoconhecimento, tá? Um autoconhecimento, ele é muito importante, né? A informação profissional, o autoconhecimento e o planejamento são coisas muito importantes para que essa escolha ela não seja frustrada, tá? Então é interessante a gente pensar. Então eu coloquei aqui esses três fatores, né? Um planejamento financeiro, porque às vezes você passa, né, arruma um emprego, acha que só isso já basta, paga a universidade, já entra na universidade, na faculdade. Aí você não tem renda, aí você perde o emprego, e não dá mais para pagar, e você acaba abandonando o curso. A questão do planejamento familiar, conversar com sua família, se é possível, tá? Você fazer esse curso, se eles têm condição de manter você dentro dessa universidade, pensar se tem quantos irmãos, se eles dividir tudo direitinho. E o planejamento pessoal, né? Você precisa fazer um planejamento, se está disposto a cumprir esse processo, se você acha que dá conta, acredita que dá conta, e você faz um planejamento daqui a curto, a médio e a longo prazo. Então, é importante que a gente pense a partir disso, tá? E aí, em seguida, depois que a gente já tem um parecer, a gente já sabe mais ou menos do que o tema trata, aí que a gente já escolheu, acredito que até aqui você já escolheu duas linhas de raciocínio, é que a gente vai para os textos motivadores, tá? A gente vai ler os textos motivadores, aí volta para as nossas anotações e vê se eu consigo sustentar aquilo que é a princípio eu achei de interessante. Aí eu também vou observar se os textos motivadores me dão todo esse respaldo também para falar sobre isso que eu escolhi, tá? Então é interessante que a gente pense a partir disso. Então a gente vai é, ler agora os textos motivadores, tá bom?
Pegue sua caneta, seu caderno e vamos aí mais informações.